Como é que é? Repete aí para nós, porque essa aí foi interessante. Não, o atleta hoje está muito mais profissional, muito mais consciente. O atleta hoje tem muito mais conhecimento. As informações hoje estão muito mais disponíveis. Tudo isso gerou uma consciência maior. Por outro lado, o que o atleta tem visto? Que se ele não tiver essa disciplina, se ele não tiver esse entendimento, se ele não fizer com excelência até aquilo que ele não gosta, ele vai estar mais longe do objetivo dele. E eu costumo dizer assim, nesse tipo de trabalho, saia do treino treinado. Sabe aquela sensação? Você foi atleta, Carlos, você sabe. Sabe quando você faz um treino e você sabe, poxa lá vida. Saia do treino treinado. E até aproveitando aqui pra gente concluir esse tema que a gente entrou, que é muito importante mesmo, né? A questão da influência e também é uma comunicação, porque nessa mentoria com esse treinador, então eu trouxe o conceito pra ele sobre liderança, que um líder ele não tem influência sobre todos, você deixou bem claro aqui também, por isso você precisa liderar outros líderes. Fala pessoal, mais uma gravação do Talk Show A Revolução do Jogo. E hoje eu estou com um convidado que é, um cara incrível. Tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes, uma vez no Atlético Mineiro, outra vez no Curitiba. Tava falando agora aqui com a galera aqui da equipe, com a Kimberly até. Ele é expert em relacionamento, gestão de crise. Sabe por quê? Porque é um cara que tem todas as conquistas que teve no futebol. E ele vai falar aqui, meu amigo, você principalmente que é empreendedor, você vai ter a oportunidade de aprender pilares para você se relacionar com pessoas de relevância, que são atletas, gerenciar a equipe, administrar a crise do seu negócio para prosperar. E você, atleta, vai ter a oportunidade também de conhecer mais dos 3 pilares importantes que você me falou ali, né? Que é fundamental, né, Juvenilson? E aqui eu já disse logo, o meu convidado é o Juvenilson, então câmera ali no Juvenilson. Juvenilson, que prazer e honra ter você aqui. Trabalhamos juntos, tive uma felicidade grande de aprender com você. Mas eu já quero que você se apresente e me fala já a primeira pergunta. Qual foi o seu maior desafio em termos de gestão, de crise, gerenciamento mesmo de equipe? Porque você é expert nesse assunto. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Carlos, toda a equipe. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui no seu programa, um prazer revê-lo. E a gente teve a oportunidade de trabalhar junto e depois de um tempo, né? Tive a oportunidade de te rever aqui em Criciúma e muito feliz por estar aqui, tá? Obrigado mesmo pelo convite. Bom, falando especificamente de desafio, em termos de gerenciamento, eu acredito que tenha sido quando eu trabalhei no Palmeiras, né? Por uma série de razões. Primeiro que quando você trabalha num clube como esse, você tem que produzir resultado em todos os sentidos. Não só resultado de vitórias, mas você tem que produzir resultado de performar, de todos os atletas estarem em prontidão, de você ter um número baixo de atletas no departamento médico, que é o caso da minha função, e de você manter todos esses atletas, junto com o treinador e toda a equipe, motivados e mobilizados para desempenhar o melhor. Tendo em vista que, considerando que a regra do futebol só permite 11 iniciarem o jogo, e naquele momento 3 substituições, você tem 11 e 14 atletas mais ou menos felizes, e não que os outros estejam infelizes, mas os outros todos também querem a oportunidade de jogar. E isso é algo que não cabe só ao treinador gerenciar todos esses atletas. Cabe também a todos os outros membros da comissão técnica, na minha visão. E eu, como preparador físico, tenho que ajudar o treinador e ajudar o trabalho a gerir esses atletas, mantendo motivados para que eles possam performar quando eles forem chamados pelo treinador. Nossa, você falou 2 palavras aí que permeia, né, todo o desenvolvimento, assim, conquista de clubes e que é muito falado hoje, né? A gente está falando de uma perspectiva de comportamento, mas é isso que eu acredito que todo líder, seja de uma empresa, né, e clubes vencedores buscam, é manter a equipe motivada e engajada, né? Que a gente pode falar assim, gerando mais compromisso, né? A gente até comentou ali sobre essa importância, né? Poxa, as equipes
quanto mais comprometidas, mais engajadas, poxa, a gente vai conseguir grandes resultados. Mas o que fazer para chegar nesse ponto assim, né? Porque é possível motivar um atleta que você vê que não dá para extrair nada, assim, né? Às vezes não é que não dá para extrair nada, né? Não é nem esse termo. Mas você sabe que as grandes equipes, atletas que, poxa, tem uma qualidade técnica, performam bem, então você dali se estica, né? Agora, quando você vê que é possível mesmo motivar o atleta, e o que você faz então assim nesse momento para manter? Tem uma técnica, tem alguma estratégia sua para deixar os atletas cada vez mais engajados nesse processo? O que você faz ali? Olha, Carlos, apesar de eu ser um preparador físico e ter formação em educação física, fiz mestrado em treinamento, a gente sabe que para um atleta atingir a performance, atingir a forma desportiva, ele precisa do aspecto técnico, do aspecto tático, mas o aspecto mental, motivacional, ele é fundamental. Eu, nos últimos anos, tenho entendido melhor isso, e não vou dizer assim que eu tenho dedicado muito tempo ao estudo disso, mas, como curiosidade, eu tenho buscado conversar com algumas pessoas e ler algum material que possa me ajudar nesse processo de fazer com que o atleta se sinta cada vez mais motivado para desempenhar a sua função. Aí você pode me perguntar assim, poxa, Juvenilson, mas um atleta que está num grande clube, com um bom contrato, ele precisa ser motivado? Sim, precisa. Todos nós dependemos disso. E, por outro lado, nós temos que ver que atrás ou dentro daquele atleta tem um ser humano que tem sentimentos, que tem emoções, que chora, que sorri. E você tem que considerar que tem problemas em casa, que não é só o trabalho. Uhum. E se um atleta, por mais bom tecnicamente que ele seja, se ele estiver com algo que está tirando a energia, o poder de concentração do trabalho dele, isso vai gerar um desgaste bastante importante e, consequentemente, uma queda de rendimento, seja em treinamento ou em jogos. Isso, eu penso que não só o treinador, porque muitas vezes dá-se muita demanda ao treinador, e o treinador já tem bastante demanda, os membros da comissão técnica, e eu me incluo nisso, precisam estar atentos para perceber esses comportamentos e, muitas vezes, individualmente, conversar com esses atletas e, muitas vezes, ser ouvido. Uhum. E por isso que o relacionamento num ambiente de futebol ou em qualquer ambiente de empresa, ele precisa ser um relacionamento de confiança, de transparência, de verdade, porque assim você constrói um bom relacionamento. Uhum. Então, eu procuro sempre observar e o que acontece conforme você vai convivendo com uma pessoa, você vai percebendo os comportamentos. Certo. E se essa pessoa aparenta um comportamento diferente do padrão, pode ser que está acontecendo algo. É claro que todos nós não estamos todos os dias sorrindo, pode ter dias que a gente... Mas se isso mostra dias consecutivos ou isso se repete com mais frequência, isso pode ser um sinal de que esse atleta não está no melhor momento dele, seja dentro de campo ou fora de campo. E nós temos que observar isso e nós temos que buscar ajudá-lo. Muitas vezes a gente não vai conseguir resolver o problema dele, mas só pelo fato de você ouvi-lo, e às vezes uma palavra, uma frase, um abraço, isso já ajuda ele a encontrar a solução ou ter força, ter motivação para resolver o seu problema e, consequentemente, buscar uma solução para que isso interfira o mínimo ou não interfira em nada no seu trabalho, porque, em se tratando de atleta, você tem que performar todos os dias, performar em treino e performar em jogo. É um trabalho diário em que o atleta tem que buscar o seu limite o tempo todo. É verdade. E isso é algo que não é tão simples se você não estiver bem emocionalmente, né? Se você estiver lidando com algum problema que isso gere um pouquinho que tome um pouquinho da sua energia ou da sua concentração, isso pode te atrapalhar no seu desempenho. Então, eu procuro sempre estar atento a esses detalhes
e eu procuro sempre ouvir os atletas e, se possível, dar orientação, dar algum conselho, mostrar o caminho. Muitas vezes você consegue, outras vezes não, mas o importante é que você está atento e que você, pelo menos, seja ouvido para o atleta, que eu acho que isso é algo importante. Cara, isso faz toda a diferença, né? Porque daí a gente entra até no pilar da liderança, né? Eu quero explorar muito falar sobre comunicação, viu, Vinícius? Porque eu acredito muito que, dentro das experiências que eu venho vivenciando, né? E eu acredito, assim, é muito desafiador para o preparador físico fazer com que os atletas gostem daquilo que ele cresce ouvindo que é ruim para ele, que é ruim, que é treinar, que é se preparar, que é correr e tal. Então você tem que ter esse poder de convencimento, né? E uma das coisas que você falou foi a verdade, né, cara? E, poxa, isso é incrível. E você colocou num ponto que eu acredito que foi até Freud que falou ele falou assim, é impossível estar apaixonado com dor de dente. Incrível, né? Incrível. E aí foi Daniel Goleman, né? Aí o outro ponto que você falou, justamente desse ponto de desenvolver o atleta, foi Daniel Goleman que falou. Algumas pessoas acreditam que não acreditam, mas ele foi o primeiro a trazer essas pesquisas, que é praticamente a 80-20, 80% lado emocional, 20% é cognitivo mesmo, na hora que você identifica, né, os resultados mesmo, final, né, sucesso ou fracasso, 80% ali está focado no emocional, isso só, poxa, comprova ali o quanto isso é importante, né? Então, assim, você tocou num ponto e eu gostaria de saber mais até sobre isso, né? Como é, né, para você nesse momento ali que você vê o atleta, talvez ele não está performando e às vezes dá aquela vontade, né, de falar assim, poxa, mas você tem que entregar mais, é a tua obrigação. A gente ouve-se muito isso, né, dessa cultura daquela liderança mais posicional do que pela influência. Então você falou que uma das coisas é você ouvir e entender o contexto, né? Teve alguma experiência na prática, assim, que você se orgulha mesmo de um atleta que, poxa, ouviu, talvez se você não quiser falar o nome do atleta, mas falar assim, porque é bom para quem ouve, porque quem tá ouvindo fala assim, não, o atleta tem que jogar mesmo, e teve casos, Juvenilson, que, né, até para quem trabalha, né, com atletas e fora, hoje é uma realidade já, né? Talvez não seja bom para os clubes, aqui o que eu estou falando, bom para os clubes, porque muitas vezes o atleta treina fora, mas não tem aquele profissional capacitado para compreender o que ele precisa para dar o estímulo certo. Então acaba ali fugindo um pouco daquilo que o atleta precisa, acaba prejudicando ele dentro de campo. Mas para quem está ouvindo, né, e ao invés de, poxa, acabar comunicando errado com o atleta ali, mas saber que existe uma forma de comunicar e ajudar esse atleta a poder render cada vez mais dentro de campo, né? Como que foi essa experiência? O que você pode trazer aí como experiência? Carlos, assim? Eu vou dizer para você que eu tive várias experiências com isso. Eu não sei se... E muitas vezes eu fiz isso sem aquele objetivo de falar, eu preciso melhorar esse atleta nesse sentido. É pela minha essência, pela minha forma de ser. Eu sempre fui de dialogar com o atleta, né? E de conversar, eu gosto de ouvi-lo, e eu gosto de falar algo também para ele, no sentido de quando eu observo e vejo que talvez a forma com que ele está procedendo não vai trazer os objetivos que ele deseja. Então, eu tive várias experiências nesse sentido, vou dizer assim, algumas bem positivas e não foi intencional, aconteceram, e outras que, infelizmente, acabaram não dando muito resultado, no sentido do atleta evoluir como atleta nos seus pilares de desempenho e melhorar o seu desempenho e performar em níveis mais elevados, e a tal ponto de chegar ao final da competição com a conquista ou com o objetivo alcançado, de receber aquele abraço, assim, sabe, depois de uma conquista no vestiário, e falar, meu, obrigado por tudo que você fez. Isso aí é algo que compensa tudo que você fez.
Mesmo como das vezes você não conquista um título, você não chega ao objetivo coletivo de todos, mas essas pequenas vitórias dentro do trabalho, elas nos impulsionam ainda mais a continuarmos fazendo. Porque para se ganhar o título, e o título é para um, é algo muito difícil. Muitas coisas têm que dar certo. Mas essas pequenas vitórias, elas podem ser alcançadas diariamente. E muitas vezes essas pequenas vitórias vão levar à grande vitória de todo o grupo, né? Mas nós não podemos descartar as pequenas vitórias individualmente. Então, eu diria para você que eu tive várias experiências nesse sentido, né? E continuarei isso. Eu acho que isso é uma coisa que faz parte da minha essência, da minha personalidade, da minha forma de ser como pessoa, e isso está junto do profissional Juvenilson, né? E hoje o futebol, os atletas estão muito mais profissionais. Sensacional. Né? Os atletas sabem que hoje, se ele não for profissional... Deixa eu usar um ponto aqui, senão eu vou me perder nisso aqui. Cara, você falou algo que é incrível. Você falou algo que é incrível, né? Uma grande vitória depende de pequenas vitórias e celebradas, né? Sim. E a gente vê no nosso próprio dia a dia, se nós queremos desenvolver, né, Vinícius, desenvolver, ter crescimento na vida, a gente precisa celebrar um pequeno passo que a gente deu, né? Poxa, o filho começou a andar, celebra. Ele começou a escrever, poxa, celebra, elogia, né? Sim. E hoje estamos focados muito nas críticas, né? A gente olha mais para aquilo que deu errado e esquece de celebrar um pequeno passo que a gente deu. Sim. Então, pequenas vitórias diariamente te levam a grandes vitórias no futuro. Isso são práticas vivenciadas, né, de um verdadeiro campeão que se relaciona bem com atletas e que sabe o caminho para chegar lá. E essas pequenas vitórias são, eu desenvolvo os atletas diariamente, eles chegam para mim no vestiário, conquistei isso. Cara, e o quanto não é gratificante isso, né, Juvenilson? Isso é um combustível, né, cara? Exatamente. Assim, são essas situações que acontecem que nos impulsionam ainda mais para você continuar desenvolvendo seu trabalho, para você se fortalecer profissionalmente, né? Para você buscar, porque a gente sabe que na vida todos nós trabalhamos pro sucesso, para a vitória, para a conquista. Mas a vida não é só isso, né? Então, eu fazendo um parêntese, eu costumo dizer o seguinte: nós, enquanto comissão técnica, entramos e saímos de clube. E sempre que eu saio de um clube, eu faço a seguinte reflexão: deixei tudo que eu podia deixar, fiz tudo que eu podia fazer, eu saio com a consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor e que não é só porque eu fiz o meu melhor e não é porque os outros não fizeram. É porque eu não posso deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Eu não posso fazer pelos outros. A conquista, ela vem quando todos faz o seu melhor. E mesmo assim não é garantido. Mesmo assim não é garantido. Mas quando todos deixam o seu melhor, você está mais perto do sucesso. Você está mais perto. Você está mais próximo do sucesso. Então eu sempre faço essa reflexão. E se faltou algo também, bom, eu não deixei tudo que eu podia. Eu não entreguei tudo que eu podia entregar. Então, peraí, eu não posso deixar acontecer. Então eu me cobro muito nesse sentido, né? E acredito que todos os profissionais, em qualquer área de atuação profissional, nós temos que fazer isso, nós temos que entregar tudo. Porque se eu não entregar tudo, eu não posso querer receber tudo aquilo que o clube poderia me dar. Então, na realidade, primeiro eu entrego tudo. Perfeito. Depois eu vou ver. É aquela coisa que você quer colher sem plantar. Não existe colheita sem plantação. Então, primeiro você tem que plantar. E plantar, regar, cuidar, para que você possa ter uma boa colheita. Caramba, então, eu trago isso para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal. E eu sempre vi no atleta, primeiro, tem o atleta, mas tem o ser humano. Então, eu sempre... Por outro lado, Carlos, o atleta também ele tem que entender que se ele não for hoje profissional na essência da palavra, vai ser muito mais difícil dele vencer. Ele tem que entender isso, né? Então, é uma cobrança que é uma via de mão dupla, né? A comissão técnica cobra, exige do atleta profissionalismo, dedicação ao máximo, mas os atletas também têm que exigir da comissão técnica o melhor planejamento, o melhor trabalho,
né? O melhor controle de carga, no meu caso, os melhores exercícios escolhidos, né? Então, isso é importante. E hoje essa interação está muito maior do que muito maior, né? alguns anos atrás. Quebrou-se um pouco dessa barreira. Existe o respeito, a hierarquia do atleta com a comissão técnica, mas existe uma proximidade de respeito e que pode-se ter esse diálogo. E, aliás, deve-se ter esse diálogo. E quando você tem esse diálogo franco, com respeito, você tem muito mais condições de crescer. E a partir do momento que eu confio em você e você confia em mim, um vai trabalhar pelo outro. Equipe, um trabalha pelo outro. Né? Então, quando você consegue essa conexão, você tem muito mais chance de ter sucesso. Sensacional. E o sucesso não é só ganhar o título. Ganhar o título é muito bom e a gente trabalha para isso. Mas o sucesso não resume a só isso. O sucesso é sobre essas pequenas vitórias que a gente falou. Às vezes a gente não vai conseguir o título. No nosso caso, que estamos disputando a Série B, talvez você não alcance, não estou dizendo isso, né? Estou exemplificando. Talvez você não alcance o objetivo de subir a Série A. Mas as pequenas vitórias, elas não deixam de ser sucesso dentro do trabalho. Então, essa reflexão e essa avaliação é importante que todos façam. Né? E só assim você vai crescer. E, com certeza, agindo dessa forma, você, atleta, comissão, enfim, qualquer indivíduo no seu trabalho, vai estar mais perto das metas, do sucesso, dos objetivos que você tem para atingir. E eu não tenho dúvida, porque você colocou aqui 2 pontos que eu falei ainda hoje em uma mentoria exclusiva que eu tenho para atletas, treinadores, empreendedores, né, que está nesse mesmo nicho, vamos dizer assim, de profissionais que eu faço esse tipo de mentoria. Né? Então, falei de honra, porque honra, né, a gente costuma dizer que honra é um princípio que Deus estabeleceu. Quanto mais você honra, cara, mais honra você tem, acesso você tem, porque é um padrão do céu, né, cara? Sim. Poxa, honrar as pessoas, entregar o melhor que tem é uma forma de honrar o trabalho, a vida que você está recebendo, sim, honrar pessoas, e honra é um padrão que Deus estabeleceu de fato. E a outra é o generoso, né? Generosidade, ele chega entregando. Ele não chega pedindo, recebendo, perfeito, ele chega entregando. E quanto mais você entrega, mais você recebe. Sim. E isso é um princípio que Deus, que Jesus estabeleceu. Perfeito. Né? Dê e será dado. Uma medida, né, transbordante. Então, recalcada. E o terceiro, recalcado e transbordante. Incrível. E o terceiro ponto que você falou, que é a da disciplina, né? Então, assim, a disciplina, eu costumo dizer que ela tem 3 níveis, né? A disciplina da correção, porque a Bíblia, quando fala de disciplina, ele está falando de corrigir. Existe a disciplina científica que você falou de entregar mais, porque todos os livros que você estuda sobre disciplina vai falar que é sobre o que tem que ser feito. Existe uma outra disciplina, que é aquela que você não é sobre uma correção, nem aquela que você foi estabelecido, mas é o que você me contou ali de um conselho. Você recebe um conselho, você não fica procurando se tem dados, se tem embasamento, você acredita na experiência de quem está te falando e coloca em prática. Você vai ter resultado. E aí a gente, completando isso, a gente sai de ser aquilo que, eu acho que foi Jesus, né? Jesus mesmo que disse, que aquele que entrega só o que foi pedido é servo inútil. Você entregou mais, poxa, você cresce, se ajuda ao próximo, profissionalmente você se desenvolve cada vez mais. Então, o que você trouxe para nós aqui foi um ouro, né? Foi um ouro porque se a gente fizer esse balanço diariamente, entreguei meu melhor, entreguei mais, deixei faltar, então, peraí, vou potencializar o que estou fazendo e vou corrigir. Pô, sensacional isso aqui, né? Em poucos minutos aqui já tem muita coisa ali para poder anotar e poder colocar em prática mesmo, né? Que é colocando em prática que dá resultado. Ó, eu já quero aproveitar, você que está aqui nos assistindo, não esqueça já de apertar o sininho aí, se inscrever no canal e logo depois, quando acabar, compartilhar, porque você vai estar ajudando muita gente a receber esse conteúdo. E agora eu quero fazer uma pergunta para o Juvenilson aqui, que eu acredito que vai mexer muito com você também, porque estamos falando de comunicação, né? E trabalhar em uma equipe, poxa,
você fazer com que 30 atletas, hoje 28 normalmente, um elenco, né, Juventus? Por volta de 28, 28, 30 33, ali. Depende com os goleiros, né? Né? Dizem que goleiro não é atleta, né? Não é jogador. Brincadeira, né? Trairagem. 30, você precisa engajar os atletas, fazer com que eles, né, recebam ali a tua mensagem e entregue aquilo que você tá transmitindo. Como que você desenvolveu essa comunicação de fazer com que eles talvez não gostassem, mas fossem disciplinados, de fazer o que tinha que ser feito? Por quê? Como uma empresa, cria um produto, embala o produto, chega na loja, você precisa fazer que o entregador entregue lá e bem. Então, para o time ter o resultado, contratação, o treinador monta esquema tático, o preparador vem com a parte dele para deixar nos cascos para chegar lá e fazer. Como que você desenvolve essa comunicação de fazer com que eles compram essa ideia de trabalhar com engajados assim? Ô, Carlos, tem uma frase assim que eu uso muito com os atletas que eu falo para eles assim, gente, para nós atingirmos os nossos objetivos, sejam eles os objetivos pessoais e os objetivos coletivos do clube, nós precisamos fazer bem, nós precisamos fazer com excelência até aquilo que a gente não gosta. Então, começa assim. Entendi. Porque todo atleta de futebol, ele gosta de jogar futebol. Então, treinar com a bola é prazeroso. Treinar com a bola não gera tanta fadiga mental assim imediata, porque o prazer... Então, quando o prazer é alto, a tensão é baixa, a fadiga, o cansaço é mais baixo. Não é que não existe cansaço, mas treinar com a bola é mais motivante. Né? Treinar sem a bola, puxa vida, eu sou jogador de bola, eu preciso jogar com a bola. Mas o esporte está muito competitivo. O esporte é competitivo, é um esporte de contato, é um esporte que é de longa duração, é um esporte que se você analisar o que os dados têm mostrado, que o atleta fica hoje em média 2 minutos, 1 minuto e meio, 2 minutos e meio com a bola. O resto ele está sem a bola. O jogo tem 90, 100 minutos. Hoje o jogo de 90 minutos é raro, né? Com os acréscimos hoje. Então, a maior parte do tempo o atleta está sem a bola. Então, quando você começa a dar algumas informações para ele, quando você começa a mostrar algo que às vezes você está vendo o jogo, mas não percebe isso. Já imaginou as pessoas vendo o jogo na televisão? Elas estão no olho onde está a bola. Elas só vão ver o jogador que está com a bola. Elas não vê o jogador sem a bola. Exatamente. Você aí, para em algum momento, alguns minutos para prestar atenção no jogador sem a bola, para ver o que ele está fazendo. É verdade. Então, você começa a dar algumas informações. Isso é um ponto. Outro ponto que hoje melhorou muito. O atleta hoje está muito mais profissional, muito mais consciente. O atleta hoje tem muito mais conhecimento. As informações hoje estão muito mais disponíveis. E hoje você tem um controle muito maior. Então, tudo isso gerou uma consciência maior. Por outro lado, o que o atleta tem visto? Que se ele não tiver essa disciplina, se ele não tiver esse entendimento, se ele não fizer com excelência até aquilo que ele não gosta, ele vai estar mais longe do objetivo dele. Como é que é? Repete aí para nós, porque essa aí foi interessante. Como é que é? Se o atleta hoje não for disciplinado, se o atleta hoje não tiver a dedicação que é necessário, que o esporte exige. E aí eu sempre falo isso, profissionalismo no sentido mais amplo. Sim. Se o atleta não entregar com excelência aquilo que ele não gosta de fazer, ele vai estar mais distante do seu objetivo. Caraca. Então, quando você começa a trazer essas informações, ele recebe... Porque isso é um papo direto, transparente, objetivo, verdadeiro. Bateu forte essa aqui. Sabe por quê, Juventus? Hoje, aqui o objetivo é ajudar você também, principalmente que está aqui nos assistindo. Por isso que eu pedi para interromper ele o seguinte. O atleta pega na bola num jogo de 90 minutos, 2 minutos do jogo. Fora isso, ele está fazendo aquilo que ele não queria fazer, talvez. Não é o que eu não queria fazer, não. Aquilo que ele não gosta. Repetindo. O atleta, durante 90 minutos, ele pega na bola 2 minutos durante 90. Os outros minutos, a maior parte, ele está fazendo aquilo que mais desgasta. Correndo, marcando, percebendo, olhando para um lado, olhando para o outro. Lidando com a ansiedade. Será que a bola chegar ou tem que dar um jeito na bola?
Então isso ele aprendeu a fazer isso, no desconforto. Agora você que está trabalhando em outra área, a minha pergunta é, o que você está fazendo quando não está atuando? Quando ninguém está te vendo? Como que está a sua preparação? Porque se você só faz aquilo que você gosta e dá vontade, você vai estar cada vez mais longe dos seus objetivos. Se dedicar, principalmente quando ninguém está vendo, é o que vai fazer com que você chegue lá em cima e todos vejam e falem assim, nossa, do nada ele chegou lá? Só que não viu o que ele estava fazendo quando não estava com a bola no pé. Perfeito. Sensacional isso, velho. Ô, Carlos, então é o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque o treinamento físico, ele é menos motivante. Terrível, ele é mais né? cansativo, por quê? Porque a mente está focada naquilo. Aquele indivíduo que está nos ouvindo, que faz atividade física, e se ele já fez essa experiência, vai fazer atividade física, sobe na esteira, por exemplo, ou vai caminhar num parque, uma corrida, e você só fica no relógio. O tempo não passa e parece que você cansa mais rápido. Aí você faz a mesma coisa conversando com uma pessoa. Sim. Em que o assunto é interessante para você e que a tua mente está focada no assunto, não na corrida, no exercício. Sabe o que acontece? Você faz o mesmo tempo e a percepção de esforço ela é muito menor. A percepção de fadiga é muito menor. Poxa, encontrar um prazer no processo... processo... Isso tem respostas fisiológicas, não vamos entrar nesse detalhe aqui, mas é porque tem respostas fisiológicas para isso. Então, por isso que é importante, a questão mental, ela é muito importante nesse sentido. E por isso que eu uso essa frase assim, então, é fazer com excelência até aquilo que a gente não gosta. Porque isso, muitas vezes, o atleta não gosta, mas é necessário. Por outro lado, eu até aprendi agora com o nosso treinador, o Zé Ricardo, quando você está bem preparado, e você se prepara para isso nos sentidos, principalmente, seja dentro do treinamento ou dentro do jogo, principalmente dentro do jogo, é você estar confortável no desconforto. Que é uma outra frase que eu aprendi com ele e que é muito real. Porque o que acontece? Quando você está numa competição, você não vai dominar o seu adversário o tempo todo. Em alguns momentos, o seu adversário te domina. Exatamente. O seu adversário, no linguajar que a gente fala, te empurra para trás. Então, você vai estar sem a bola e você vai ter que ser resiliente para marcar. Às vezes, o adversário é melhor. Às vezes, você está ganhando o jogo por uma estratégia. Às vezes, você está jogando fora de casa. Enfim, você tem N fatores que possam levar a essa situação. Mas sabe o que acontece? Quando você está bem preparado, você está desconfortável porque você está sem a bola, mas você está confortável porque você vai fazer a sua função bem feita. Poxa. E muitas vezes a gente vê equipes estrategicamente fazendo isso. É estratégia. Sim. Trabalhada para fazer e estratégia que dá resultado. A bola vai ser do adversário, nós vamos marcar e vamos chegar ao objetivo. E quantas equipes vencem jogos assim? Isso é questão de estratégia. Então, é você estar confortável no desconforto. Isso serve para a nossa vida como um todo. Em quantos momentos a gente tem isso? Então, esse tipo de linguagem, o atleta entende perfeitamente, aliás, qualquer indivíduo entende, mas trazendo para o nosso ambiente, essas são verdades. Isso não são conversas que não vão trazer algum benefício. São realidades, são verdades absolutas. E que quem não se enquadrar nisso vai ter mais dificuldade. Exatamente. E aí eu chamo mais uma vez a questão do profissionalismo do atleta, que hoje está muito mais e ele sabe, ele entende, ele compreende, ele fala, pô, tem razão. Entendeu. Então aí, meu amigo, vamos fazer o melhor treinamento. Vamos fazer o melhor, vamos entregar. E eu costumo dizer assim, nesse tipo de trabalho, saia do treino treinado. Sabe aquela sensação? Você foi atleta, Carlos, você sabe. Sabe quando você faz um treino e você sabe, poxa lá vida. Saia do treino treinado. Ou então, quando você sai do treino, assim, ou quando você sai de qualquer... Sabe assim, aquela situação, por exemplo, faz parte da minha rotina. Às vezes, preciso ler um material. Sensacional isso que você falou. Quando você lê esse material, que você termina, você fez as suas notas, você fala, rapaz, como valeu a pena ler isso. Entendi. Como eu extraí informações, como eu entendi. É esse o raciocínio. O atleta sai do treino, fala, esse treino produziu para mim, esse treino gerou aquisição, esse treino gerou melhora, eu saio do treino satisfeito. Quanto mais você fizer isso, mais confortável você vai estar no desconforto. No desconforto. Poxa, sensacional. Você falou
fazer com excelência aquilo que você menos gosta de fazer, mas que tem que ser feito, né? Você disse um outro ponto sobre o conhecimento, de estar confortável no desconforto, porque, pô, a pessoa pode perguntar assim, como eu tá confortável no desconforto? Tá desconfortável, pô. Sim. Mas você transmite o conhecimento, né, para a pessoa, porque eu sempre falo assim, é quase impossível você ter resultado em uma área sem conhecer aquilo que você está fazendo. Sim. Você pode até começar com pouco conhecimento, mas para você performar, você tem que ter conhecimento. Perfeito. E você suporta mais o processo com o conhecimento, com a visão de onde você está chegando, o conhecimento está sendo transmitido, poxa, você se motiva, tem alguém ali. E esse terceiro ponto que foi incrível, né? Saia do treino treinado. A pessoa pode falar assim, não, o cara vai pro treino e não vai treinar. Mas ele pode entregar algo básico. Mas ele não tem aquela sensação, caramba, eu treinei. Eu treinei de verdade, saí daqui, entreguei tudo que eu tinha. Exatamente. Poxa, isso faz toda a diferença, né? Muito, muito. E como que você percebe isso hoje? Porque tem pessoas que falam assim, cara, às vezes eu leio um livro e talvez não consiga compreender nada, né, meu? Poxa, ele leu o livro e não, sei lá, não adquiriu o conhecimento. Muita não extraiu informação melhor, né? daquilo. Não treinou, né? Não saiu treinado, não Exatamente. saiu melhor dali. É. Ou estudou algo, foi por fazer, foi com as motivações erradas, talvez. Exatamente. Como que faz o atleta sair dali treinado? O que você inspira ele? Porque, igual você falou, nem todos vão sair jogando. Mas é importante que todos saibam que pode estar ali jogando. Além disso, o que você coloca para eles conseguirem estar engajado mesmo, né? Uma das coisas que eu sei que é a visão, mas como que você estimula eles ali no dia a dia? E também é uma habilidade que você demonstrou também, né? Você conseguir detectar um ponto de partida no atleta. Como que é essa tua análise aí? Olha, Carlos, você vê que isso é um trabalho assim que a gente vai aprendendo a cada dia. A cada trabalho você vai aprendendo e quanto mais experiência você adquire, mais pontos de observação você tem para fazer esse diagnóstico, vamos colocar assim. Então, por exemplo, mais experiências. Tá. Na rotina do treinamento do atleta de futebol hoje, ele, por exemplo, ele chega 1 hora e meia, às vezes até 2 horas antes de iniciar o treino no campo. Então, o treino no campo, o treino não começa no campo. A parte principal, se tratando de atleta de futebol, é no campo. Mas ele não inicia no campo, ele inicia no que a gente chama hoje de pré-treino, que são as atividades normalmente indoor. E o que acontece? Normalmente a atividade indoor é feita pela área da preparação física, da fisiologia. Então primeiro você tem um diagnóstico, um questionário de bem-estar. O atleta chega, a primeira coisa que ele faz no clube é isso. Então você sabe como é que está o humor dele, você sabe se ele dormiu bem ou não. Certo. Você sabe se ele está mais cansado ou menos cansado. Você sabe se ele está com dor ou sem dor. Você já tem um diagnóstico preliminar desse bem-estar dele. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Aí você tem o padrão, por isso que é importante você, conforme você vai convivendo com o atleta, você vai tendo um padrão de comportamento, um padrão de respostas. Se fugiu isso para cima ou para baixo, é um ponto que chama atenção. Vou dar um exemplo assim para ilustrar. O atleta, todo dia ele coloca que ele tem, numa escala de 1 a 10, 3 de cansaço. Certo. 3, 4, 2, 3, 4. Aí chega um dia ele põe 7. Isso chama atenção. Ou ele tem uma escala de cansaço de 5, 6, 7 e ele põe 2. Isso também chama atenção. Então, para cima e para baixo, a gente vai ser observado e nós vamos saber realmente o que está acontecendo. Outra escala para entender, ele está com dor. Então, ele está com dor muscular. Qual é o padrão da dor? Então, ele sempre responde 2, 3, numa escala de 1 a 10, ou 3, 4, que isso é um padrão normal. Mas daqui a pouco ele respondeu 6. Opa, então isso chamou atenção. Então, esses são pontos importantes. Aí o atleta relata o sono numa escala de 1 a 10. O sono 10 é o melhor sono. O sono 1 é o pior sono.
Então, qual é o padrão dele? O padrão dele é 7, 8. Um sono de 7 para cima é um sono bom. Mas ele colocou 3. Opa, chamou atenção. Então, você tem um primeiro diagnóstico. Não tendo nada fora do padrão, a segunda atividade dele é o pré-treino, a atividade de preparação para ir para o campo. E ali, bom dia, boa tarde, é onde você começa a fazer os diagnósticos de comportamento. Certo. Se ele está sorridente, se ele está triste, se ele está conversando ou não. Então, você sabe aquele atleta que é mais espontâneo, aquele que é mais introvertido, aquele que é mais extrovertido, aquele que conversa mais, aquele que conversa menos. Então, você começa a observar o comportamento. Então, isso é importante, que esse relacionamento é fundamental para você observar comportamento. E daqui a pouco não é você que observa, é um outro membro da sua equipe e a informação chega. Uhum. Você viu como está fulano? Opa, não vi. Às vezes, na conversa, o atleta, nas entrelinhas, ele deixa alguma informação que ele não está bem. Então, todos esses pontos, às vezes ele não dormiu bem, por quê? Porque a esposa teve um problema, porque ele teve um problema com o pai, com a mãe, porque o filho não dormiu. N problema motivos. normal. O atleta é um ser humano como todos. Certo. Ele tem problema como todos. Né? Mas o atleta, se qualquer outro profissional que não usa o corpo para performar tiver uma noite mal dormida, talvez isso não atrapalhe tanto. Né? Talvez numa atividade mental possa gerar um pouco mais de cansaço, mas numa atividade em que ele depende da performance física, o sono é fundamental para ele ter um bom desempenho. Então, isso é um fator relevante. Então, nesses pontos, a gente começa a observar e saber se tem algum diagnóstico. É claro que num cenário de 28, 30 atletas, muitas vezes você não consegue observar todos. Todos, né? Mas você não tem uma equipe, não só é o juvenil, você tem uma série de pessoas que estão observando. Às vezes você consegue fazer o diagnóstico, às vezes demora 2, 3 dias, porque você não percebe o comportamento no primeiro dia, mas você percebe no segundo, no terceiro, o que está acontecendo com fulano. Então, o primeiro diagnóstico é esse. E aí você vai para o campo. E como a gente diz, né, Carlos, você sabe bem disso, o campo fala. O campo fala. O campo, assim, no linguajar, para você que está aí nos assistindo, o campo não tem cerca, não tem muro. Ali você está vendo, entendeu? E ele o atleta sabe bem disso, ele sabe que a hora que entra. Ali é sagrado, no sentido de que ali é onde a gente vai conquistar, onde a gente vai se preparar para as nossas conquistas, para os nossos objetivos. Ali o atleta cuida da esposa, cuida do filho, cuida da família, cuida dos parentes. Nós também. Ali é onde nós ganhamos o nosso ganha-pão. Então, é sagrado. O trabalho da pessoa, em qualquer lugar, ali é sagrado. É um ambiente que você tem que cuidar. Então, você tem que ter a máxima dedicação. Exatamente. Você não pode ter relaxo, você não pode ter descuido, você não pode ter desconto. Ah, poxa lá vida, 100% do tempo? Não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que o atleta ele tem que ter a consciência de que ali ele tem que entregar o melhor, mesmo ele não estando no melhor. E nós, como comissão técnica, temos que entregar o melhor, mesmo quando a gente não está no melhor. Então, isso é fundamental. E aí, você começa a observar o atleta do ponto de vista de intensidade de treino. E hoje a gente tem os monitoramentos online. Então, isso a gente vai acompanhando. Então, os atletas estão treinando e a gente sabe qual é a carga de trabalho, o quanto o coração está batendo para quem está nos assistindo entender. Então, quantos por cento isso é da máxima? Se tem algum atleta destoando para cima, está muito alto, o treino está muito intenso. Se tem alguém para baixo, que está muito fraco. O porquê que está acontecendo isso? Então, tem uma pessoa o chamado fisiologista, ele está ali monitorando esses dados e tem o padrão de cada atleta. Então, dentro desse software, quando o atleta está fora da zona de trabalho, o computador já te mostra. Já mostra ali. Porque os dados deles estão inseridos ali, o máximo, o mínimo. Então, você sabe as zonas que tem que trabalhar. Qual o percentual da zona. Então, a gente está olhando e vendo o treino e você não consegue visualizar todo mundo ao mesmo tempo, então você vai visualizando individualmente. Às vezes, quem está ministrando o treino não consegue perceber, mas tem outras pessoas que estão auxiliando o treino que têm essa condição de perceber esses detalhes e chamar a atenção de quem está ministrando o treino. Esses dados são importantes para isso, o que a gente chama de carga externa, ou seja, quantos metros o atleta está executando, em que velocidade ele está executando, se está dentro do treino que está proposto para aquela atividade ou não. Sim, sim. Se o atleta está muito fora do padrão.
dele e do treino. Então, todos esses detalhes. Outra coisa, a questão técnica, que a questão técnica é visual. Está acertando um nível de assertividade alto, está com um nível de assertividade baixo, o que está acontecendo, por quê? Então, todos esses detalhes. O que acontece? Acontece que tudo isso, existe uma reunião pré-treino para você definir início, meio e fim. Né? Então, o que vai ser a primeira parte do treinamento, a segunda parte, a terceira parte, a parte principal, a parte final, quem vai fazer o quê, onde cada um vai estar, qual é a função de cada membro dentro da comissão técnica. Então, tudo isso é debatido anteriormente. E, posteriormente, acaba o treinamento, você volta para essa reunião e aí nós vamos debater o que deu certo, o que não deu. E aí você discute todos os detalhes. E um dos detalhes é isso, que chamou a atenção. O atleta performou bem, o atleta entregou bem, o atleta não estava bem. Aí você vai ligando os pontos. Eu vou dar um exemplo prático. É assim, todo mundo treinou e alguém observou que o Carlos César hoje estava abaixo do padrão dele. Bom, realmente eu observei. Estava desconcentrado, estava disperso, não prestou atenção quando foi corrigido, errou, enfim. Certo. Opa, o que será que está acontecendo com o Carlos César? Alguém da comissão técnica, pós-treinamento, dia seguinte, vamos encostar no Carlos César. E aí você dá um feedback. Carlos, está acontecendo alguma coisa? O que houve? O que não houve? Se tem algum problema? Se não tem? Aí, muitas vezes, o atleta se abre. Por isso que a confiança, a transparência, a verdade, ela é importante. Sim. E, às vezes, a empatia das pessoas. Eu, Juvenilson, posso não ter empatia 100% com os atletas, mas eu tenho com 50%, o outro tem com 30%, o outro tem... Então, quem tem empatia com o Carlos César sou eu, ou eu vou lá com o Carlos, que eu me dou bem com ele. Vocês têm essa não, estratégia, eu não tenho né? muita empatia com o Carlos. Quem tem empatia com o Carlos, o outro vai. Porque você não vai se abrir comigo se você não tiver empatia comigo. Mas você se abre com o outro. Então, esse é um trabalho de toda a comissão técnica. Sensacional. Ver como ele é complexo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar atento a todos esses detalhes, porque se a gente extrair alguma coisa, a gente pode melhorar ou tomar decisões mais... Olha, vamos relevar porque aconteceu isso. Por exemplo, quando o atleta não dorme bem e ele relata isso, a gente passa isso para o treinador, porque a gente sabe que talvez possa ter um treino, possa não ser... ele pode não entregar tudo, ele pode não sair do treino treinado como ele... Mas aí você tem uma justificativa. Busca entender também, Busca entender. Então, é importante, por isso que, Carlos, essa questão do relacionamento ela é fundamental. E, assim, a minha experiência tem mostrado que quando você trata o atleta dessa forma, você ganha o respeito, você ganha a confiança e, consequentemente, você faz com que ele possa performar. Ou, pelo menos, quando você cobrar dele no sentido de que ele pode performar mais, com certeza ele vai dar uma resposta positiva para você. É incrível, né, Vinícius? Porque você fala uma coisa, você não consegue ter a atenção das pessoas se primeiro você não dá atenção. Você não consegue transmitir uma comunicação sem antes ouvir. Você não consegue transmitir uma palavra, uma mensagem, nem corrigir a pessoa se você primeiro não gerar intimidade com ela, né? Então, tudo que você falou e pontuou agora, poxa, foi incrível, né? Uma explicação, porque vocês... talvez a pessoa que está assistindo fale assim, nossa, mas demora muito tempo para compreender tudo isso. Mas em um dia você fez tudo isso, né? Sim. Pré-treino, reunião, analisou o que vai ser o treino, a chegada do atleta, o que ele fez no pré-treino, no treino, chegou no final, reunião, analisamos isso e isso. E essa capacidade também, a gente sabe que não acontece em todos os clubes, mas acontece com aqueles clubes que foram campeões. E por isso que não acontece com todos. É verdade. São poucas comissões que têm como estratégia entender que você tem 30 atletas e nem todos têm influência com todos. Até por isso que Jesus escolheu 12 discípulos e falou, vai cada um para essa direção aqui, porque vocês vão influenciar, né? Esse é um princípio, né? Além dos atletas. Além dos atletas que são os líderes da equipe e que vai ter influência direta com alguns outros atletas. Perfeito. O que já aconteceu comigo também. Por exemplo, aconteceu de influenciar atletas. Muitas vezes ali chegava o Carlos Alberto lá no Atlético, né? O Carlos Alberto chegava quando o Maluf era vivo ali. Falava, Carlos, precisamos que você faça isso aqui para nós, naquele atleta. Esses que estão chegando, esses que estão saindo. Influencia eles, porque nós precisamos dele. Né? Muitas vezes, então, tinha que ser isso.
Mas outras vezes aconteceu de atletas dentro de campo me ajudar e me corrigir ali. Aquela disciplina da correção e eu aceitava. Ser humilde, né? Como é que foi, o Juvenil? Até para exemplificar. Teve numa segunda-feira que teve jogo treino. Final de semana foi viagem. E eu não acostumava viajar para minha cidade e voltar no mesmo dia. E nesse dia eu viajei e voltei no mesmo dia. Cheguei de manhã, o treino era tarde. Até dormi bem, só que eu acordei mais cedo do normal. Então aqui até para as pessoas, principalmente atletas, e você que diz que só trabalha no meio da noite. Entenda isso, que não é só para atleta, é para você também. O ser humano, ele precisa. A gente fala de 6 a 8 horas de sono, mas ele precisa de 8 horas. Porque senão o seu processo de raciocínio lógico, ele vai para o saco, ele vai embora. E o atleta toma, não sei se você tem esse dado, quantas decisões ele toma ali durante o jogo. Treino, jogo, são muitas, né? Segundo alguns trabalhos, no jogo, mais de 1000. Mais de 1000? É. Não, fala isso para nós depois, daqui a pouco. Quero explorar isso aí. Então, veja bem, eu viajei, Joanilson, viajei, cheguei pela manhã e tinha treino à tarde. Cheguei no Atlético, fui direto pro CT, almocei ali, dei uma descansadinha, que gostava de dar aquela soneca pós-almoço, e ia pro treino. Comecei a treinar e tô jogando e tô achando que tô arrasando, né? Achei que tô arrasando no treino. Chegou o Alexandre para mim e fala assim: "Ô Carlos, aproveita que parou aqui. Que treino é esse que você tá fazendo, meu?" Eu falei: "Não, como assim que treino é esse?" Ele falou assim: "Poxa, talento? Você viajou?" Olha o que ele falou: "Você viajou?" Daí eu falei: "Cara, não percebi não, mas eu viajei sim, cheguei agora pela manhã." Ele falou assim: então dá um jeito de correr mais, porque é uma oportunidade, você talento, tá ridículo. Caramba. Olha só que e chegou e falou isso. Sim. Eu falei: caramba, cara, leque gol. E eu achei que eu tava arrasando no treino. Cara, comecei a correr igual maluco. Correr mesmo, trombar, dar carrinho e fazer alguma coisa. Tô aqui E tô aqui. E olha como foi incrível. Acabou o treino, e aí tudo que você falou. O Eudes chegou para mim e falou assim: "Cara, está acontecendo alguma coisa com você? Porque você não estava com aquela intensidade no começo do treino. E a gente sabe como você é." Então, para exemplificar ainda mais o que você falou sobre análise, né? Então, olha que importância. Padrão, né? Carlos César. O padrão Carlos César. Então, naquele tempo ali, cara, tanto é que o Alexandre hoje é um dos meus melhores amigos. Sim. Por quê? Não nos momentos bons ele estava ali, mas no momento que eu mais precisei, ele foi lá e me corrigiu. Então, amigo é assim. Nos momentos bons, talvez você não tenha a percepção de quem é seu melhor amigo. Mas nos momentos mais difíceis que você está vivendo, ele se revela um irmão, assim como a Bíblia diz. E o Alexandre foi esse que se revelou um irmão, porque ele estava ali e preocupou comigo, né? Me corrigiu. Carlos, você tocou num ponto que eu até esqueci de falar, que realmente os atletas, eles se ajudam muito nesse sentido. Sim. E assim, tem atletas que têm perfil de liderança. Liderança e tem comunicação. Então, você tem aqueles atletas que lideram pelo exemplo, aquele atleta que é o primeiro a chegar e o último a sair, extremamente profissional, dedicadíssimo, se entrega ao máximo, é um tipo de liderança. Exatamente. E você tem aquele outro atleta que tem liderança na comunicação, que se expressa bem, que é assertivo nas falas, né? E você tem o atleta que tem liderança nessa questão da preocupação não só com ele, isso. Ele tem preocupação com seus colegas, com seus companheiros. Por quê? Porque ele não ganha sozinho, o esporte é coletivo, ele depende um do outro. Né? Isso é um tipo de liderança. Eu vou até colocar um exemplo que eu vi quando o Cristiano Ronaldo, essa última vez que ele foi para o Manchester United, então os primeiros dias ele chegou e observou, e aí não sei se uma, duas, não sei quantas concentrações, o que ele percebeu que o pessoal estava comendo muita sobremesa. E ele observou, não falou nada. Uma, duas, eu acho que ele deve ter observado alguns, para vamos ver se é padrão, se foi só essa, eu imagino. A reportagem não dizia. E aí o que acontece? Num seguinte jogo, numa próxima concentração, aí, antes disso, ele comentou. Provavelmente deve ter chamado o nutricionista, mas ele falou para os atletas que a rotina alimentar dos atletas não estava legal e, principalmente, que estava se consumindo muita sobremesa
muito doce e que isso não é um alimento bom para atleta. Sim. Algo nesse sentido. Certo. E eles foram para a concentração. E sabe o que aconteceu? Ninguém foi na sobremesa, porque ele não foi, todo mundo ficou esperando. Exemplo. Então você vê assim que isso é um tipo de liderança. Exatamente. Então assim, algo, e ele não estava preocupado só com ele, porque ele já não faz parte da rotina dele, mas a sobremesa faz parte da rotina de outros. E ele percebeu que aquilo poderia ser prejudicial, porque não era um alimento saudável para o atleta. Exato. Então, isso é um tipo de liderança. Exatamente. E é fundamental, é muito importante que um grupo de atletas, você tenha atletas com esse perfil, com essa liderança, porque isso ajuda muito a comissão técnica, ajuda muito o treinador. E faz com que aqueles que não vivenciaram essas situações ou aqueles que não observaram, possam ouvir. E, normalmente, os atletas que têm essa liderança, eles... E muitas dessas lideranças, elas acontecem por tudo aquilo que ele já passou, por tudo aquilo que ele já entregou, e isso conta também bastante. Talvez aqueles mais jovens, e não só os mais jovens, às vezes até atleta com experiência, mas que também tenha uma rotina um pouco diferente, possam entender isso. E isso dentro do meio esportivo, do atleta, e você vivenciou. Os atletas respeitam muito nesse sentido. Respeito. E muitas vezes ele vai ouvir muito mais o seu colega do que propriamente algum membro da comissão. Então, você percebe que são N formas de você influenciar e de você, vamos dizer assim, dar dicas, orientações para que o atleta possa melhorar no seu comportamento, na sua disciplina, na sua dedicação, tudo voltado para melhor performance. Perfeito. E até aproveitando aqui para a gente concluir esse tema que a gente entrou, que é muito importante mesmo, né? A questão da influência, e também é uma comunicação, porque nessa mentoria com esse treinador, foi o primeiro que eu trabalhei para fazer, na verdade, um treinamento de liderança, mais do que uma mentoria, um treinamento de liderança. Então eu trouxe o conceito para ele sobre liderança, que um líder ele não tem influência sobre todos, você deixou bem claro aqui também, por isso você precisa liderar outros líderes. E aí, naquele momento, eu falei, você precisa pontuar aí talvez 5 atletas que você tem que destinar como líderes, apresentar para o elenco que eles são os seus líderes, porque você dando autoridade para eles, isso faz com que, de primeiro momento, quem está ouvindo respeita. Mas depois eles vão precisar mostrar na prática que merecem ser ouvidos. Então, ele fez isso porque, de fato, entendeu para que ele potencializasse cada vez mais essa ideia que nós estávamos falando. E quem trouxe esse conceito foi um grande autor que eu gosto muito, chamado John Maxwell. Ele vai falar justamente isso, né? Sobre as tribos, sobre os 12 discípulos, e vai falar que em uma comunidade você precisa de líderes que influenciam outros líderes. Ele deixa até bem claro, e eu só troquei as palavras. Se você quer ganhar jogo, você lidera. Se você quer ganhar campeonato, você lidera líderes. Porque foi o que aconteceu, o Alexander fez comigo. Foi o que, de forma não intencional, direta, mas de alguma forma, foi o que aconteceu lá, que eu dei o exemplo do diretor. Carlos, você atua ali, o fulano atua ali. Porque isso, de fato, faz a diferença, né, o Juvenil? E aí, até trazendo para o nosso, voltando àquele assunto da comunicação direta dos atletas, né, essa capacidade que você tem de influenciar os atletas, engajá-los para fazer com excelência aquilo que eles menos gostam de fazer, né? Estimular cada vez mais essa disciplina. Mas uma coisa você ainda não falou, mas, cara, por que a preparação física? Como que foi esse começo aí da preparação física? Que você chegou até aí? Porque hoje a gente conhece, Juvenilson, campeão brasileiro, Copa do Brasil, 5 vezes ali próximo, né, da Copa do Brasil, mas como é que foi esse começo aí? Então, Carlos, assim, na realidade... Eu tentei jogar futebol, era o sonho, né? O sonho de toda ou de muitas crianças, né? E infelizmente eu não tive a capacidade técnica para isso, porque assim eu sempre fui muito dedicado e eu sempre gostei muito de fazer atividade física, né? Então eu tinha prazer, aliás, eu tenho prazer, é um hábito, faz parte da minha rotina. E se eu fico assim 3, 4 dias sem atividade física, eu fico meio que mal-humorado. Minha esposa às vezes fala assim,
vai fazer sua corrida, vai para a música que você tá. Ou seja, então, ela já assim, falou, então. Então, assim, é algo que sempre esteve presente na minha vida, desde que eu me conheço por gente, vamos dizer assim. E aí eu falei, não, eu vou trabalhar com futebol. E como eu gostei sempre de atividade física, nunca foi assim a questão técnica, a questão tática, nunca foi algo assim que me mobilizou, me motivou. Certo. Mas a preparação física desde então. Desde então. Desde então. E aí eu fui fazer educação física. Falei, bom, não dá para jogar. Quantos anos você tinha? Eu tinha 17 para 18. Então, 17. assim, eu entrei 17 para 18. Eu tentei, naquela época ainda, porque nesse período, os juniores, a categoria era até 20, né? Isso. Hoje que está um pouquinho mais... Ainda até 20, mas hoje tem muitos atletas que estão mais precoces hoje, né? É raro também, mas normalmente até os 20. Tem aqueles que... Tem aqueles que... É porque acredito que como a TV chegou forte, né? A gente começa a ver mais. Exatamente. Mas é isso mesmo. E aí eu não consegui e fui estudar. E desde que eu entrei na faculdade, eu falei, não, eu quero trabalhar com futebol, eu quero ser preparador físico. E assim, confesso até para você que aquelas disciplinas dentro do curso de educação física que não era muito voltada, eu fazia para passar. Eu me dedicava muito desde o primeiro, lembro muito bem, desde o primeiro semestre. E aí eu fui fazer estágio, né? Porque eu precisava... Então eu fui para estágio na sala de musculação, porque o treinamento de força era algo assim que eu gostava muito, o olho brilhava, né? Como a gente costuma dizer. Então, eu sempre tive assim, um gosto por isso, né? E aí eu terminei a faculdade, e quando eu terminei, eu fui fazer estágio. Desde então, eu fui fazer estágio. Sempre no futebol? Não, às vezes no futebol, às vezes não. Mas eu fiz estágio no voleibol, fiz estágio no handebol, fiz estágio no futsal, porque eu gostava do esporte de alto rendimento. Certo. E era experiência. Então, eu já tinha isso assim, no meu DNA. Eu vou trabalhar com esporte de alto rendimento. Certo. Mas o foco sempre foi o futebol. Mas na minha época, lá em Londrina, nesse período, eu não tinha oportunidade no futebol, porque a gente... você tinha poucos clubes, e aí já preenchido, mas nos esportes de quadra eu acabei tendo a oportunidade. Então eu fui estagiar, fui aprender. Futsal. Tinha mais clubes ali para poder Tinha mais estagiar. clubes, exatamente, com os jovens, né? Então era mais fácil de você iniciar. Até que eu depois de formado, tive a primeira oportunidade. E eu trabalhei aí 4 anos em base. Eu fui assim pouco tempo de base, né? Eu trabalhei 2 anos num clube chamado Ryogo, lá em Londrina, que era assim, ele trazia os meninos do Japão. Um empresário trazia os meninos do Japão, pegava alguns brasileiros e formava e jogava as competições da federação. E ali foi um início, minha primeira experiência. Depois eu tive experiência também no Londrina. E aí eu fui ter experiências de quadra, no esporte de quadra. Eu trabalhei com handebol, eu trabalhei com futsal, trabalhei com basquete, que foi muito bom, porque aí você começa a conviver com atletas adultos, isso para o amadurecimento, para quem é recém-formado, é muito bom. Já estava com qual idade aí? Eu estava com 22 anos, 23, que eu me formei com 22, aí já ali 22, 23, 24 anos, mais ou menos nessa faixa. Você entrou no clube de formação, uns 25 já, ou nessa mesma? Por aí, tá. mais ou menos por aí. E aí eu fui tendo essas experiências, né? E até que eu tive a oportunidade, como eu voltei para o futebol através de um concurso, né? Que não é algo muito normal. Concurso, cara? Concurso que se faz na universidade. Sim. O Atlético Paranaense, na época, fez um concurso assim. O Atlético Paranaense sempre na frente, trazendo situações. Então, assim, né? hoje está muito mais em evidência isso, né? Então, assim, faz muita entrevista. Hoje né? tem muito processo seletivo nos clubes, né? Para as diversas áreas do futebol, mas naquela época isso não era normal, não era algo comum, era algo muito incomum. Até foi meu irmão que falou, olha, está tendo um concurso no Atlético. Eu falei, não, isso aí, concurso, não existe isso, né? Não. Aí eu fui no site, verifiquei, mandei meu currículo. Então, primeiro era a avaliação do currículo, aí você tinha uma prova escrita, que era uma prova classificatória. Então, tinha 50 e poucos candidatos, classificavam 5, e eu fiquei entre os classificados. E aí você tinha uma prova prática, você tinha lá uns meninos do sub-17, sub-20, não me recordo, que você tinha que dar um treino. Caraca. E aí tinha um sorteio.
Então tinha lá capacidade de resistência, capacidade de força, capacidade de velocidade. Você sorteava. Então isso foi tudo num dia. Então de manhã você fez a prova, saiu a classificação. Logo após os classificados, o sorteio. E à tarde, então você teria ali 2 horas para você preparar um treino. Começo, meio e fim. Parte de aquecimento, parte principal, volta calma, vamos dizer, como uma aula, como um treino. E aí você tinha 3 avaliadores. E aí foi assim, e eu acabei sendo aprovado e fui contratado. Caramba, sensacional. O que eu fiz? Eu tive que ir para Curitiba, mas nessa época eu morava em Londrina, eu era professor universitário e eu trabalhava nos esportes de quadra. Né? Como todo profissional de educação física, no início de carreira, tem que trabalhar em 2, 3 empregos. Sim, sim. E aí eu falei, não, eu vou largar tudo e vou atrás do meu sonho, que esse sempre futebol. Se não der certo, eu volto. Pra você ter uma ideia, Carlos, eu fiz mestrado em São Paulo e eu ia fazer doutorado, eu já estava no processo em Campinas. Eu já estava com o projeto mais ou menos encaminhado, estava fazendo o que a gente chama assim, quando você não está matriculado, o aluno especial. Eu já vinha fazendo disciplinas. E no final do ano, isso foi no início do ano, no final do ano eu ia prestar o concurso e tinha muita possibilidade de passar. Eu ia fazer doutorado, ia talvez ser professor universitário e trabalhar nos esportes de quadra, que era o que tinha mais evidência em Londrina, que era o meu, vamos dizer assim, minha rotina de vida naquele momento. Mas aí eu resolvi largar tudo. O futebol. E falei, vou atrás do meu sonho. Universidade tem aí, se não der certo, eu volto. Eu posso fazer o doutorado de novo, posso prestar concurso em outra universidade. Eu tenho como, mas o futebol, outra oportunidade. E eu estava indo para um clube que ia me dar todas as condições. Um clube bem organizado, um clube financeiramente saudável, um clube que ia me dar todas as condições. Então, era uma escola. Foi uma escola para mim. Você chegou no profissional ali? Cheguei no profissional. E aí, rapaz, Deus é tão bom. Eu digo isso por quê? Porque eu fui contratado para ser, na escala dos preparadores, o segundo preparador. Tinha o preparador principal e eu ia ser o auxiliar, mas eu não estava pronto para essa atividade, para essa função. Do profissional? No profissional, porque eu só tinha tido experiência de base. Com base. E aí, eu fui para uma função de transição. Quando o atleta está lesionado e ele sai do departamento médico e ele passa por um período de treinamento mais individualizado, com alguns cuidados, com algumas restrições. Não dá para treinar com o grupo. Eu fazia essa função. E foi a melhor coisa, porque ali eu fui adquirindo experiência, confiança, para eu poder desenvolver. Então, eu fiquei um ano nessa atividade. Porque, Janilson, toda essa conversa, e aí que você pode até me confirmar, eu acredito que naquele processo seletivo o diferencial foi a sua capacidade de se relacionar com as pessoas ali também, né? Você colocou desde o início. E agora também você não sei se isso é natural seu, essa estratégia de buscar experiência, relacionando, tendo resultado, esses pequenos resultados diários para falar assim, cara, eu vou chegar no grande. Então você sempre respeitou esses princípios, né? Sem dúvida. Agora, isso você não aprendeu sozinho. Você desenvolveu isso, poxa, o primeiro lugar onde a gente vê, você desenvolveu em casa. Como que era esse em casa ali, desde de pequeno, relacionamento com pai, mãe? Era sempre atencioso? Com quem que você mais aprendeu? Quem que te estimulou a ser esse cara de princípios que os valores aprendidos ali, poxa, tá sendo um sucesso até na vida adulta? O que representa para você a família? A família é a base, né, Carlos? A família é a base. Então, assim, o meu pai, ele sempre foi muito firme com a gente. E meu pai não tinha conversa, não tinha curva com ele, era papo reto, né? Naquela época, vamos fazer uma mesa redonda aqui, meu filho. E aí, eu vou te falar, quando tinha mesa redonda... Então, meu pai foi um homem sempre assim de princípios, verdadeiro. Isso é uma coisa que ele nos ensinou. Eu sou de uma família de 9 filhos, 9 irmãos, entendeu? Então, família grande. E que meu pai deixou esse valor, né? Infelizmente, meu pai não está mais entre nós, mas esse princípio, esse valor, ele sempre... E praticamente assim, eu carreguei isso comigo e tento isso também, ensinar isso para o meu filho, que eu acho que é o que mais a gente pode deixar para o filho, eles ter princípios, ter valores e ser verdadeiro, né? Porque a verdade não tem
nada sobrepõe. Né? Então, isso foi algo bastante assim, foi a base. Né? E tudo aquilo que a minha mãe também nos ensinou, porque minha mãe, e a gente via, depois já, vamos dizer assim, de mais adulto, que a gente percebe isso, porque na escala eu sou o sexto, então eu tive a oportunidade de 3 abaixo de mim ver. A minha mãe, ela era do lar e ela fez para criar os filhos. E é tão engraçado assim, rapaz, que eu vou te falar, tinha uma harmonia, tem uma harmonia na minha casa. Os 9 irmãos têm um relacionamento de amor, de um estender a mão para o outro quando é necessário, e não é só na questão financeira, de um abraço. Quando se reúne, é muito bom, todos gostam de estar. E isso foi um ensinamento que minha mãe deixou. Eu acredito que foi muito. E aí eu comecei a observar muito isso. Né? Então, eu acho que esses princípios, muitas vezes, você traz com você. Então, eu trago isso comigo. Claro que você começa a desenvolver a sua espiritualidade e você desenvolve a sua fé e você aprende alguns princípios, alguns valores, né? E que você também carrega. Que, na realidade, a gente precisa praticar esses valores. Não adianta só a gente falar dos valores, a gente precisa praticar. Claro que nós somos seres humanos, temos falhas, mas reconhecemos quando falhamos e seguimos para não falhar de novo. Né? Sim, sim. Então, eu acredito que isso tudo, essa base, me ajudou. Né? Me ajudou nos relacionamentos. Claro que eu sou firme com meu filho quando é necessário, mas eu também abraço, acolho, né, como também é necessário, e faço isso com os atletas. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. O importante é que quando você erra, você reconhece que errou, né, porque você não erra querendo errar. O problema, e aí eu me policio muito nesse sentido, porque em relacionamento não adianta você falar, você tem que praticar o seu discurso, você tem que praticar aquilo que você fala, então você tem que errar pouco, você tem que errar o mínimo possível, para que você tenha a confiança. E ganhar a confiança das pessoas não é algo do dia para a noite, não é algo tão simples. E para você ganhar a confiança, você tem que ser verdadeiro e praticar aquilo que você fala. É o que eu tento fazer no meu dia a dia, isso é natural para mim. Isso não quer dizer que eu não erre, não quer dizer que eu não fale, não é isso que eu quero dizer. Mas isso eu acho que me ajudou muito nos relacionamentos e nesses mais de 20, quase 25 anos de profissão, relacionando com atletas de diferentes níveis, eu tive pouquíssimos problemas. Certo. E problemas a gente tem problemas em casa, né? Mas diria assim, não tenho inimizade no futebol, não fiz inimizade no futebol, pelo menos da minha parte para com os outros. Não sei se alguém... Sim. Mas eu, assim dizer, tem algum inimigo, fez algo? Não tenho. Nem membro de comissão, nem atletas. Então, eu acho que isso me ajudou muito nesse relacionamento. E é o que eu quero continuar fazendo, porque além da gente buscar desempenho, performance, e a gente quer isso, precisamos ganhar o jogo, porque se a gente não ganhar, a gente não se sustenta. A gente sabe de tudo isso, mas eu sou professor. Tem o processo de educação. Tem que educar, né? Então, você tem que educar. Então, eu também carrego isso comigo, né? Que em determinados momentos, não é a cobrança que vai ajudar. Certo. É a orientação, é o carinho, é a atenção, é o processo de educação que vai fazer com que aquele atleta te entregue o desempenho que você precisa. Sensacional. Eu digo sempre para os atletas assim, fora de campo, eu vou defender vocês no seguinte sentido: me dedicando, me preparando, fazendo o melhor treinamento, fazendo as melhores escolhas, controlando o melhor. Esse é o meu papel. Eu tenho que fazer com excelência. E você, quando entrar dentro de campo, você vai defender o seu trabalho, a sua família, mas não esqueça que tem uma comissão técnica que você vai defender também. Poxa, então, é com esses princípios que eu levo o meu dia a dia, o meu trabalho, e, felizmente, na maioria dos trabalhos, na maioria dos atletas que eu convivo, eu tenho tido bom relacionamento. Poxa, é aquilo ali, né? Você entender o porquê você está fazendo e para que você está fazendo. Exato. Né? Essas duas perguntas eu acredito que norteiam a vida de todo ser humano. Né? Para que você quer? Né? O que você quer? Para que você faz e por quê? Né? Por quê, né? Poxa, pela minha família, pela comissão, entregar
o que eu não gosto de fazer com excelência, porque são conquistas, né, o crescimento. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, é que hoje as pessoas, principalmente assim, que até que eu atendo, que é fora do futebol até, e o atleta vivencia isso lá quando vai transicionar de carreira, é saber quem ele vai se tornar. Poxa, o cara, você saiu da faculdade convicto, mas você teve uma referência que você olhou assim e falou assim, caramba, eu quero ser parecido com esse cara, né? Todo atleta tem isso, o profissional fala assim, não, eu tive alguém que me inspirou. Eu conversei com o Vitor, assumiu como executivo de futebol, ele falou assim, Carlos, eu caminhei ao lado do Rodrigo Caetano, né, cara, por 3 anos, ele me estimulou, me ensinou. Então, para uma pessoa que talvez está empreendendo ou ele está assim, poxa, eu quero um direcionamento da minha carreira. O que você fez naquele momento ali para te dar tanta convicção de que era isso que você tinha que fazer? Vamos lá. Você identificou habilidades que você tinha? Ou você só gostava? Ou também tinha referência? O que mais te estimulou ali? No princípio eu não tinha referência, até porque eu não conhecia muita gente. O que eu tinha em mente? Eu tinha em mente naquele momento que eu falei assim, qual vai ser o meu diferencial? Porque eu sabia que o funil é muito estreito, seja para atleta, seja para comissão técnica. Então eu tinha que ter um diferencial. Eu falei, não tem. É só você olhar, não tem clube para todo mundo. Certo. A Escola de Educação Física, lá em Londrina, para você ter uma ideia, hoje deve ter 5, 6 faculdades que só em Londrina, você imagina no Brasil todo. Então, são muitos profissionais, sem contar aqueles profissionais atletas que terminam de jogar e migram, alguns migram para essa área, né? Não só para a parte técnica, alguns migram para a área da preparação física. Então, eu precisava ter... E o que me sustentou? Eu sempre assim gostei de estudar. Eu gostei de buscar conhecimento, sempre gostei. Isso foi algo assim que estava na minha essência. E é algo prazeroso para mim. Às vezes, quando eu tô em casa sem clube, eu dedico um tempo do meu dia, né? Então eu planejo o meu dia, eu dedico um tempo do meu dia aos estudos. Tá. E o meu filho, às vezes, ele fica olhando. Não, pai, mas, filho, e agora é a hora de eu investir em mim, agora é a hora do diferencial. Eu preciso me atualizar. Por quê? Porque a hora que surgir a oportunidade, eu tenho que estar pronto para ela. Senão a oportunidade vai surgir e eu não estou pronto, e aí eu não vou me sustentar. Então, isso sempre foi muito claro, mesmo jovem de idade. Então, eu falei, o meu diferencial, tanto que eu saí, eu me graduei, em seguida eu fui fazer especialização, eu fui fazer mestrado, eu fui buscar conhecimento. Eu preciso ter conhecimento porque isso vai me sustentar. Certo. Então, assim, você sabia que era na parte da educação física ali, Isso. de treinamento, né? Isso, de exatamente. Treinamento, você sabia que era isso, porque jogou futebol, amava isso. Por uma questão de mercado, você analisou e falou assim, não, cara, eu estudei sobre isso aqui também, eu vou seguir naquela área, né? Porque tem isso também, seguir uma área específica. Sim. E por que eu dei risada quando você falou de conhecimento? Porque todos, claro que isso é... Poxa, a gente falou sobre conhecimento no início e a gente sabe também que, poxa, sem conhecimento dificilmente você cresce e se desenvolve. Mas eu comecei a fazer uma experiência. Todos aqueles que eu entrevistei que transicionaram de carreira, eles falaram assim, Carlos, eu tive uma transição precoce, mas o que me ajudou foi o fato de ter conhecimento na área. Eu fui me desenvolvendo cada vez mais, estudando, me capacitando e fui seguir naquela direção ali, porque também era uma coisa que eu queria fazer. E também, cara, uma das coisas que mais me ajudou a tomar uma decisão na transição de carreira foi no conhecimento que eu tinha e que mais iria me ajudar a me tornar vamos falar assim, não, eu quero ser referência naquela área. O que vai fazer que eu me torne? Cara, é esse conhecimento que eu tenho aqui. Sabe? Então, assim, isso aí foi chave, foi incrível para tomar uma decisão na hora de seguir Sim. essa carreira, né, cara? Exatamente. E aí, o que acontece? O primeiro ponto que eu tinha, e falei, isso depende de mim só, não depende de ninguém. Aí, conforme você começa a ter experiências, né, e todo profissional em qualquer área necessita da experiência para tomar as melhores decisões, o conhecimento é importante. Mas muitas vezes o conhecimento sem a experiência você
acaba não tomando as decisões. Isso não é uma verdade absoluta, mas com certeza um profissional que tem bom conhecimento e um profissional que tem experiências, ele tem muito mais capacidade de tomar as decisões mais assertivas, né? E eu precisava da experiência. Por isso que eu falei para você que quando eu cheguei no Atlético, estar na função que eu fiz, eu não estava preparado. Eu sentia isso. Entendi. Eu tinha essa noção. E quando eu fui fazer uma outra função, eu falei, é isso que eu preciso. Tudo no tempo certo, na hora certa, né? E foi muito bom para mim, porque eu fiquei um ano nessa função que eu comentei anteriormente, e em seguida, e no ano seguinte, a gente iniciou a pré-temporada com um time B, porque o time principal estava de férias, assumi para fazer a pré-temporada. E eu estava muito mais seguro, muito mais confiante, né? E um profissional que tem segurança e tem confiança, ele faz muito melhor a sua atividade. Ele desenvolve muito mais. Então, isso. E aí, ao longo do tempo, eu fui conhecendo alguns profissionais e tive a felicidade de conviver com alguns que são profissionais vencedores, e você vai extraindo ou você vai observando pontos importantes desses profissionais, né? Então, você extrai o comando de um, você extrai a liderança do outro, você extrai a organização do outro, né? Então, isso foi importante. Então, esse período, quando eu fiquei 6 anos no Atlético Paranaense, foi uma escola para mim. 6 anos. E eu nunca fui o preparador principal, aquele que está à frente do trabalho, que toma todas as decisões. Eu participei de muitas situações, mas não era eu que estava à linha da frente. Fiquei momentaneamente, quando saiu uma comissão, assumia por 1, 2, 3 jogos, e depois, mas foi importante para eu conviver com vários profissionais e poder observar como esses profissionais trabalham, como eles desenvolvem a função, e eu adquirir experiências, né, em todos esses sentidos, para a hora que eu tivesse a primeira oportunidade, eu pudesse estar mais pronto para desenvolver. Então, sensacional isso. Eu costumo dizer que na minha vida as coisas aconteceram tudo no tempo certo, na hora certa. Às vezes o jovem, a gente quando é jovem e às vezes assim tem aquela ansiedade de que acontece, mas é importante que a gente tenha esse time. Às vezes alguns colegas mais jovens que a gente conversa e eu falo, calma, que tudo acontece no tempo certo. Não dê o passo maior que a perna, porque você dá o passo maior que a perna, eles podem se desequilibrar e aí você cai e vai ter que voltar lá no início. Dá um passo de cada vez, um passo firme, equilibrado, seguro, que aí não tem volta, você só vai andar para frente, né? Sensacional. Então isso é uma realidade na vida de qualquer profissional e comigo aconteceu assim. E aí eu fui pegando essas experiências desses profissionais para que eu tivesse a experiência, como o Juvenilson vai comandar. Agora é a primeira experiência, como vai ser? Agora é a cara do Juvenilson, é o trabalho do Juvenilson. E isso tudo, quando você está firme com conhecimento, se sente atualizado e tem uma experiência, a tendência é que você tome as decisões, façam aquilo da melhor forma possível, e graças a Deus foi o que aconteceu com a minha carreira. Esse é o conceito de mentoria, né? O que mais nós estamos vendo hoje. Talvez você não precisa esperar um longo tempo para ter uma experiência, mas você pode ir ali contratar aquele mentor para aprender com as experiências que ele vivenciou. Porque ele já acertou, ele já errou, você não precisa errar para aprender, você pode aprender com os erros deles, né? É melhor aprender com os erros dos outros do que o próprio erro, cara. Então, assim, quando eu comecei a jogar, eu conto a história do Silvio Criciúma, que ele, quando eu subi, ele falava assim, Carlos, cola do meu lado. No vídeo, aí ele fala, quando a gente ia jogar, ele fala assim, no vídeo, o treinador mostrou que a bola cai aqui, que o goleiro bate forte o tiro de meta. Só que tá ventando, a bola vai cair na frente. Já antecipa que eu vou ficar por trás. Antes tinha muito aquela de fazer cobertura, né? Já fica ali porque você vai sair na frente. E de fato, a bola cai na frente por causa do vento, aquele negócio, sai na frente. No dia a dia, cara, chega mais cedo. O treinador gosta que roupa para dentro, meião alto. Então, assim, não espere ele falar para fazer, já chega e faz. Então, já chegava, fazia, o treinador já olhava, disciplinado. Então, pequenos passos, pequenas vitórias diárias vai te levar. Não tem outro segredo, né? Mágico, Cara, é você pergunta, ouve. E eu costumo dizer também que aquele que não ouve conselho é considerado tolo.
Mas aquele que ouve o conselho, coloca em prática, esse é sábio porque ele vai adquirir resultado. E só os tolos não ouvem. Isso é o Provérbios vai dizer isso. Né? Exatamente. Perguntas, hein? Deu para formar algo? Sério? Que isso, Bela? Que é isso, cara? Oi? Ah, tá louco. Só não que faça tem. pergunta difícil. Não, beleza. Juvenilson, mas aqui, agora você contou dos resultados, das experiências, mas teve aquele momento que você falou assim, caramba, não estou conseguindo extrair o melhor desse atleta, o que eu vou fazer agora? E depois, teve algum momento que você falou assim, cara, pisei na bola, errei aqui, eu preciso reconhecer. Como que foi? Porque nós aprendemos também com os erros dos outros. E terceiro, como que é, porque muitos também têm essa dificuldade, como que é falar com um jovem atleta, mas também saber que você precisa, no mais experiente, corrigir também, mas sabendo que você não vai comunicar igual. Então, esses 3 pontos aí pra gente já partir pro final. Qual que é o primeiro mesmo? O primeiro, eu esqueci também, mas eu vou lembrar. O primeiro. Eu lembro o segundo. Não, o primeiro. O segundo. Vamos pro segundo primeiro. Segundo, então. Qual erro que você cometeu? Que não... Não, esse era o primeiro. O segundo, qual foi um erro que você cometeu que você falou assim, caramba, não era isso que eu deveria ter feito e tal. O que você fez? Vou responder a primeira e a segunda juntos. Isso. O Criciúma, se eu não me engano, é o 16º, 15º clube que eu trabalho. Certo. Eu tive trabalhos bons, trabalhos vitoriosos e tive trabalhos também não tão bons, né? Tive trabalhos que a gente não teve sucesso. Mas é aquilo que eu falei anteriormente, não tivemos sucesso, mas eu entreguei tudo o que eu podia, eu vou sair tranquilo e falar, vou seguir. Não entreguei, eu vou me cobrar e falar, eu não posso me permitir. E eu tive, sim. Eu tive um trabalho, e eu não vou aqui... Eu só não vou citar nomes para não ficar chato, mas o que acontece? Eu não vou dizer que também não vou transferir a responsabilidade, que a responsabilidade era minha, mas eu aprendi ali naquele trabalho, eu ouvi algumas pessoas que eu não deveria ter ouvido. Que é assim, Carlos, eu como líder da preparação física, toda vez que eu chego num clube, você tem outros pares, você tem outros preparadores físicos, você tem a fisiologia que trabalha muito perto, você tem os fisioterapeutas que trabalham muito perto, o departamento médico. Então, a preparação física está muito próximo. Você tem a fisiologia. Então, esses departamentos estão muito perto e você tem que trabalhar em conjunto. E o futebol é uma atividade bastante complexa, porque você lida com o ser humano, você tem a questão emocional do ser humano, você tem as questões das emoções e você tem a questão física, fisiológica. E a outra coisa, assim, a gente não entra no músculo para saber o que está acontecendo. A gente tem uma fisiologia que nos dá um suporte, que nos mostra que o sistema energético está utilizando, se aquela atividade tem uma duração que gera fadiga ou não, quanto tempo ele precisar para recuperar. Você tem essas informações. Você tem os tipos de atividade que geram mais fadiga, menos fadiga, que geram mais dor muscular, menos dor muscular. Você tem essas informações para você ter um direcionamento. Características de treino, por exemplo, assim, para que todo mundo que está assistindo possa entender. Quando você faz um campo e joga um 4 contra 4, é uma característica que gera uma demanda física e um tipo de dano muscular. E quando você joga 11 contra 11, é uma outra característica, é uma outra demanda física. Então, essas informações a gente tem. Mas você não entra no músculo do atleta para saber o que aconteceu. E outra, você está lidando com 25, 26, 28 atletas. Certo. Nem todos respondem, aliás, ninguém responde do mesmo jeito para o mesmo treino. Sim. Porque você tem as condições individuais, né? E aí o que acontece? Você, quando analisa os dados para você tomar a decisão para o treino seguinte de como vai acontecer, você troca experiências com os pares. E nessa experiência, eu fui ouvir algumas pessoas. Foi responsabilidade minha, nunca fui transferir. E tomei algumas decisões que não devia.
e realmente errei. Reconheço que errei, perdi uma grande oportunidade e a partir dali eu já tinha uma boa experiência, mas a partir dali eu falei, eu não posso me permitir errar desse jeito. Eu não posso mais me permitir errar desse jeito. E a partir dali eu fui muito consciente de que eu tinha que ser assertivo nos próximos trabalhos se eu quisesse ter uma condição de ser vitorioso. Entendi. Né? Então, tive sim mas foi um aprendizado, porque a partir dali eu falei, eu vou ouvir meus pares, porque eu não trabalho sozinho, mas a decisão vai ser da minha cabeça, a decisão vai ser nas minhas, eu vou ouvir e vou analisar. Você fala assim que às vezes houve atleta que excedeu e machucou alguma questão? Não, na realidade, assim, o time não performou bem. De performance bem. O time não performou bem. Você tinha as tuas convicções, isso, mas e decidiu... aí fui influenciado. Entendi. E aí, sabe aquela coisa assim, que assim, machuca um atleta, mas nós estamos treinando, não vão tirar e machuca. E na realidade é o seguinte, hoje a gente sabe que se treinar pouco, tá mais risco de machucar. Mais risco. E se treinar muito também. Certo. Então, os extremos não são bons. E aí, ali eu cometi o erro. Então tira. E aí, daqui a pouco, você não treina. E aí... Poxa, sensacional. Então, essa foi uma experiência bastante negativa, mas que foi importante. Entendi. Importante para a minha sequência. Né? E, a partir disso, eu tenho sempre comigo. Eu vou sempre ouvir, porque a gente trabalha em equipe. Né? Eu não sou dono da verdade. Sim. Mas eu vou ouvir os meus pares, vou ouvir meus colegas, mas vou analisar e vou tomar a decisão baseado nas minhas convicções, no meu conhecimento, na minha experiência. Exatamente. Então eu coloco tudo isso. Né? Pô, e às vezes tem situações que o colega te influencia a tomar a decisão, mas não, ele tem razão. Tem razão. Eu vou pelo caminho que ele está dizendo. Né? Porque muitas vezes, diariamente, a gente coloca na mesa porque você tem que tomar várias decisões, porque às vezes são decisões coletivas e às vezes são decisões individuais, que impactam diretamente. Teve um momento que eu precisei mudar a rota, né? Fala assim, eu preciso fazer uma conversão na rota para poder parar de errar em algo que eu estava errando e não estava contribuindo, né? Porque eu sempre carreguei esse valor de contribuição, ajudar o outro a melhorar. Então, meu papel é, ajudar o outro a se tornar melhor do que ele já é. Eu falo isso até com meu filho, né? E quando eu comecei a entender sobre crenças que você acaba trazendo, que isso era crenças negativas, isso não ajudava você a crescer, desenvolver, que poderia estar atrapalhando e impedindo o crescimento do outro, eu comecei a analisar meu comportamento. E dentro ali do futebol, né, na geração que eu cresci, tinha uma crença de que crenças podem ser positivas ou negativas. Uma vai te atrapalhar, se for negativa, é um padrão de pensamento que você constrói que acaba agindo contra você mesmo. E foi isso que aconteceu comigo, negativa. Em qual sentido? Na minha geração, repetindo, né? Eu jogava ali, quando eu subi para o profissional, os atletas do profissional falavam assim, para você subir, você tem que aprender apanhando. Poxa, ninguém aprende apanhando, você aprende com sabedoria. E eu cresci naquele momento e eu pegava a bola, era porrada atrás de porrada, machucava, e você via que não era uma chegada de agressividade, era violento. E eu cresci com aquilo, né? Aquilo me machucou, eu falava, poxa, isso aí não existe, eu nunca vou fazer um negócio desse. Mas quando eu me tornei profissional, Juvenilson, os moleques da base subiam e falavam assim, não, isso aí tem que dar porrada para aprender. Então eu acabei repetindo os mesmos comportamentos, daquilo que mais me feriu. Então comecei a dar porrada no moleque, eu falei assim, isso tá errado, isso tá errado. O moleque saiu chorando um dia, eu falei, não, isso tá errado, pô. Preciso mudar isso, porque eu não tô ajudando a crescer. Eu estou atrapalhando o progresso dele. Sim. E se eu quero me tornar um líder aqui, um líder influencia, ele não machuca, não, pô. Então foi naquele momento que eu entendi, cara, eu preciso mudar, desconstruir aquilo que um dia me feriu, vou ressignificar isso para poder ter um novo comportamento agora, ajudar esses mais jovens a crescer. Né? É claro que você ensina, você corrige, você mostra o caminho,
mas você precisa ajudá-los a crescer. Então, precisei fazer essa conversão de rota aí para poder ser uma influência positiva, principalmente para os mais jovens que estavam crescendo ali e melhorar a minha imagem em relação a eles, né? Então, poxa, isso aí muda tudo também. Juvenilson, poxa, o papo bacana aqui, né? Incrível, aprendi muito. Esse foi, sem dúvida, claro que eu honro todos os outros, né, entrevistas que tivemos aqui, mas sem dúvida foi a que mais aprendi aqui. Foi a que mais aprendi aqui, cara. Cara, saí do treino treinado sobre a convicção, né? Poxa, você seguiu uma carreira convicto de que era aquilo, só adaptou o segmento, explorou as oportunidades, aprendeu com os outros, incrível também, fazer uma coisa bem feito, né? Você vê, Carlos, que isso, por exemplo, assim, eu tô com 20 e poucos anos só de futebol profissional e eu não tenho, às vezes assim as pessoas me perguntam, até meu irmão assim que a gente conversa muito, você não tem vontade de ser treinador? Nem um pouco, nem um pouco. Eu brinco assim, né, para descontrair, eu falei assim, eu só quero fazer o contrato como eles, mas eu não quero ser treinador. Aí é bom, né? Aprendi isso com o Carlinhos Neves. Carlinhos Neves? Carlinhos Neves fala, Carlinhos Neves é mó migué, cara. Contrato como ele. Tá bom. Tá bom. Então, eu não tenho, eu sim, eu sou muito feliz na função que eu faço, eu gosto muito do que faço e faço assim com muito prazer. Então, não me vejo... Não me vejo com perfil de ser treinador, não me vejo... eu acho que a pessoa, aqueles que desejam essa função, precisa ter perfil. Poxa, eu acredito que você pode ser um treinador específico. Quem sabe... Não, mas um treinador específico. Você treinar outros preparadores físicos, né? Então... Cara, o Juvenilson, porque hoje, cara, dentro de uma sala de aula, com vários preparadores físicos que estão começando, você dá uma aula como essa, você vai acelerar o processo dos caras demais. Sim. Porque você pode ter o certificado que foi, igual você falou, mas a experiência na prática, eu pego desse aqui, eu pego desse... Aí, mas tem que ter a capacidade de saber colocar em ação e gerar resultado. Sim. Isso muda tudo, cara. Com certeza. Então, hoje, a melhor forma de crescer é você aprender com as experiências do outro. Então, quem sabe para um futuro próximo, uma sala cheia aí só de treinamento sobre... Exatamente. Carreira, ajudando a gerar relacionamento, viver na verdade e acreditar também no processo, né? Que é muito importante. Outra coisa assim que eu tenho muito prazer assim de fazer é dar aula, né? Eu antes de assim estar no futebol 100%, eu fui professor universitário, né? Por um período e assim eu ministro alguns cursos, dou aula na CBF Academy, nas licenças. Sim. Então, assim, é bem prazeroso para mim. E isso é um desafio porque te faz estar atualizado. Entendi. Né? Então, isso para mim, assim, é bastante motivante. Então, enquanto eu tiver, como a gente diz lá, que você entende bem isso, enquanto eu tiver com essa fome, né, com esse desejo de vencer os desafios, seja ele ministrando aula, ganhando jogo, ganhando título, sim, buscando isso, eu vou continuar desenvolvendo. A partir do momento que isso, né, igual o atleta, quando ele entra no campo e não dá aquele friozinho, realmente parece que ele não está mais se importando muito com aquilo. Exatamente. Então é melhor repensar, né? Então eu tenho isso muito convicto comigo. Não quero ficar aí exercendo essa função muito tempo assim, ou seja, uma certa idade, enfim, não vou colocar limites, mas de repente migrar para uma outra função daqui a pouco, né? Eu acho que eu ainda tenho um pouco ainda a desenvolver, tenho ainda lenha a queimar. Tem que transmitir esse conhecimento aí. Eu quero também, enfim, fazer alguma coisa, porque eu acho que aquilo que eu aprendi com os mais experientes, eu acho que eu posso também, em algum momento, transmitir para aqueles mais jovens e assim é um ciclo da vida, né? Sensacional. Uma mensagem final você pode deixar para todos aí que estão assistindo sobre vida, sobre toda essa experiência que você transmitiu. Eu acho que aqui. Assim, sobre vida, ande na verdade, né? Ande na verdade, tenha princípios, que eu acho que em qualquer lugar que você estiver, você vai poder andar de cabeça erguida, né? E, enfim, se quer trabalhar no futebol em qualquer área, se dedique, se prepare,
né? Vai em busca, porque o mercado é concorrido, o mercado é competitivo em qualquer área e a gente precisa estar o melhor preparado, porque muitas vezes a gente vai ter oportunidade e se não estiver preparado, muitas vezes a gente não se sustenta nessa oportunidade. Então, se pudesse deixar um recado para vocês, seria nesse sentido, no sentido de vida e no sentido profissional. É sensacional. Pessoal, esse foi mais um grande episódio que você não pode perder de jeito algum, né? Falo que aqui tem muito ouro, que eu vou colocar em prática alguns princípios já de amanhã, porque pequenos estímulos de crescimento, né? Para chegar num resultado ainda maior, já peguei essa que eu já vou colocar em prática e celebrar, né? Então, eu acredito que eu vou fazer disso uma rotina diária. Rotina diária, de celebrar os pequenos passos diários. Tem que celebrar porque ele te leva para o muito. Agora, até me lembrou que o mesmo autor, John Maxwell, ele fala que o nosso sucesso está escondido em nossa rotina diária. Agora, se você não percebe o teu crescimento diário, você não vai perceber e reconhecer que você teve conquista nele. Então, passa o tempo, você acredita que está no mesmo lugar, no mesmo momento, e você não celebrou, você não lembrou, dentro da sua rotina, é como se você tivesse estagnado no mesmo lugar. Poxa, aprendi muito isso. Não esqueça, mais uma vez, de dar o like, se inscrever no canal e enviar para todas as pessoas que você conhece aí, porque o ouro está aqui nessa gravação, nesse episódio. Juvenilson, muito obrigado. Espero mais vezes nós estarmos aqui, bater um papo como esse, porque a gente teria que ficar aqui até muito tempo para fazer todas as perguntas que eu gostaria aqui de tirar, viu, cara? Obrigado por estar aqui. Carlos, eu que agradeço. Obrigado. Primeiro aí, um prazer em revê-lo e agradeço aí pelo convite. Estarei sempre à disposição. Sempre que quiser, estaremos aí. Espero que a gente tenha longa vida aqui no Criciúma. Gostei muito do clube, gostei muito da cidade e espero que a gente fique aí e alcance os objetivos que a gente está aqui para isso, essa é a nossa missão, né? Mas, acima de tudo, fazer o nosso melhor. Muito obrigado mesmo. Parabéns aí pelo programa, viu? Obrigado. Palma pro Juvenilson aí. Que isso, cara. A vontade era de ficar aqui, mas... Poxa, não, tem que ter